do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada e não demora 10 segundos para fazer isso. Hoje nós vamos novamente retomar Gênesis capítulo 46, versículo 8 e vamos até Gênesis capítulo 46, versículo 27. No episódio anterior nós já falamos desses versículos, porém nós estávamos abordando a história de José, abordando a narrativa de Jacó. Hoje vamos falar novamente desses versículos, mas sob um novo prisma, sob um novo ângulo. Desta vez nós vamos abordar o número de descendentes de Jacó, que desceram com ele de Canaã para o Egito, que estiveram com ele no Egito. Isso porque, dependendo da versão da Bíblia que você está lendo, você pode encontrar divergências nesse número. E dependendo também do trecho, da passagem da Bíblia que você está lendo, você pode encontrar ainda outros números diferentes, o que acaba gerando bastante confusão no leitor. A explicação que nós vamos dar hoje foi fonte de bastante pesquisa. Nós lemos vários livros conceituados pelos estudiosos da Bíblia. Ainda assim, eu queria deixar bem claro que, apesar de a gente ler, buscar informação em livros capacitados para isso, de escritores capacitados para isso, a explicação que nós vamos dar não é unânime, nem todos os teóricos da Bíblia concordam com ela. Ainda assim, vocês vão ver que é uma explicação bastante coerente, e vai fazer bastante sentido. E, de qualquer forma, ela é bastante aceita, apesar de não ser unânime, ela é bastante aceita entre os teóricos da Bíblia. Antes de vermos os números que a Bíblia traz, vamos nós mesmos fazer a nossa contagem baseado nesses versículos da Bíblia. Então eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês e vocês vão acompanhando a minha explicação. Segundo o versículo 15, nós vemos que Lia deixou para Jacó um total de 33 descendentes, entre filhos e netos, Essa contagem, como era de praxe naquela época, os hebreus, ao fazerem a árvore genealógica de algum personagem, eles não incluíram as mulheres, eles não incluíam as filhas, eles incluíam apenas os varões, ou seja, os homens, sejam eles filhos, sejam eles netos, bisnetos. Então, esse número de 33 não inclui as esposas do filho de Jacó e também não inclui a Lia. E lembrando que Lia deu uma filha a Jacó chamada Diná, e Diná também não está incluída neste número de 33 pessoas, Ainda assim, ao final da nossa conta, nós vamos sim incluir a Diná, que é a única filha mencionada em toda a Bíblia, a única filha mencionada de Jacó. Já o versículo 18 diz que a Zilpa, que era concubina de Jacó e serva de Lia, Zilpa deixou 16 descendentes para Jacó. Lembrando que não estão incluídas as mulheres, não está incluída a própria Zilpa nessa contagem de 16. O versículo 22 diz que Raquel deixou para Jacó 14 descendentes. Já o versículo 25 diz que Bila deixou 7 descendentes, Eu contei, vocês podem pegar a Bíblia de vocês entre esses versículos e fazer uma contagem dos descendentes, nome por nome, e realmente esses números batem, e esses números que eu falei aqui não divergem entre as Bíblias, É como se fosse uma verdade universal. Todas as Bíblias
Bíblias citam esses mesmos números. As divergências acontecerão mais para frente. Então, continuando a nossa contagem, se nós somarmos 33 mais 16 mais 14 e mais 7, nós encontraremos um total de 70 descendentes. Como eu falei, ao final nós incluiríamos a Diná em nossas contas, tá? Então, até o momento, esse número de 70 está excluindo a Diná. Então, 70 mais a Diná, nós encontramos um total de 71 descendentes. Agora eu vou mostrar para vocês o versículo 26, retirado de duas Bíblias diferentes, duas traduções diferentes, para representar essa divergência de números que a gente estava falando no começo do nosso vídeo. Então acompanhe, eu vou colocar na tela essas duas versões do versículo 26. Vamos começar com a Bíblia NVI, né, a nova versão internacional. O versículo 26 da Bíblia NVI diz exatamente o seguinte: todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres dos seus filhos, né, ou seja, as noras de Jacó, como a gente já havia expressado, totalizaram 66 pessoas. Ou seja, o número aqui é diferente do que nós calculamos juntos. Já o versículo 26 da Bíblia Ave Maria, ou seja, uma outra tradução, diz exatamente o seguinte: o total das pessoas saídas de Jacó que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70. Ou seja, vocês vejam que há diferença entre o número que nós contamos, entre o número dado pela NVI e o número dado pela Ave Maria. E qual seria então a explicação para essas divergências, tá bom? Segundo os especialistas. Vamos fazer aqui o seguinte: a palavra-chave na Bíblia NVI é todos os que foram para o Egito com Jacó. Na Bíblia Ave Maria, a palavra-chave é todos os que vieram com ele, né? Todos os que vieram com Jacó para o Egito. Então, independente da tradução, da versão, aqui está contabilizando os descendentes de Jacó que estavam com ele em Canaã e foram com ele para o Egito. Então, aqui a gente tem que fazer o seguinte raciocínio: José era descendente de Jacó? Sim, ele era descendente de Jacó. O número 71 que nós calculamos estava incluído José. Nós temos que lembrar que José não foi com Jacó de Canaã para o Egito. José já estava no Egito. Então nós temos que retirar, né, diminuir, né, temos que fazer uma subtração. Então o total de 71 nós temos que retirar José, então ficamos com 70. Mas ainda a gente tem que lembrar o seguinte: José teve 2 filhos, o mais velho Manassés e o mais novo Efraim. Manassés e Efraim, eles eram descendentes de Jacó? Sim, eles eram descendentes de Jacó. Então por isso nós o incluímos e encontramos o número de 71. Porém, eles já estavam no Egito e não desceram com Jacó de Canaã. Então, novamente, nós temos que retirar Manassés. Então, 70 menos Manassés, chegamos a 69. Temos também que retirar da contagem
Efraim. Então, de 69, nós vamos para 68 descendentes. Ainda a conta parece não bater, a conta parece não fechar. Entretanto, o versículo 12 nos lembra, tá? E eu digo que nos lembra porque nós já contamos essa história no episódio 43, no capítulo chamado A História de Judá e Tamar, os Ascendentes de Cristo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais. Então, nós temos que retirá-los da conta. Por que nós temos que retirá-los? Erionã, se vocês assistirem o capítulo 43, vocês vão ficar sabendo melhor que eles morreram ainda em Canaã. Então, Erionã são descendentes de Jacó, sim, eles são descendentes de Jacó, e por isso que eles entraram na conta, resultando no número 71 descendentes de Jacó. Porém, como eles morreram ainda em Canaã, eles não tiveram a chance, não tiveram a possibilidade de acompanhar o avô Jacó de Canaã para o Egito. Então, 68, menos ele, chegamos ao número 67. 67 menos o Onã, que também morreu em Canaã, chegamos ao número de 66, que é o número mencionado no versículo 26 da Bíblia NVI. Tá? E eu queria também lembrar, nós vemos várias versões da Bíblia, não apenas essas duas, e a grande maioria das Bíblias trazem o número 66. Então, por isso, os teóricos da Bíblia acabam dando explicações de como a gente pode chegar de 71 a um número de 66 descendentes. Porém, já a explicação para a gente chegar ao número de 70, como diz a Bíblia Ave Maria, eu não, sinceramente, eu fiz uma pesquisa intensa, porém eu não consegui encontrar uma explicação baseada em fontes confiáveis, tá? Eu vou dar aqui a minha sugestão, a minha opinião sobre como a Bíblia Ave Maria chegou a este número de 70. Alguns números na Bíblia, como o número 7, o número 40, entre outros, são números enigmáticos. Eles se repetem ao longo de várias passagens na Bíblia. O número 7 e os seus múltiplos, o número 7 é considerado o número de Deus, tá? Ele significa a plenitude, tá? Aquilo que está completo, o que é perfeito, né? E 7 é um número de Deus. Então, talvez a Bíblia Ave Maria ela estivesse mais preocupada não em dar o número exato de descendentes de Jacó que desceram com ele para o Egito, que estiveram com ele no Egito, mas sim mostrar a plenitude, né? Que o que estava acontecendo era obra de Deus, que aquilo que estava acontecendo era algo perfeito, porque a gente tem que lembrar que os descendentes de Jacó foram para o Egito e lá eles se multiplicaram, e assim a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e ao próprio Jacó de que ele multiplicaria os seus descendentes acaba então se concretizando, né? Então Deus leva os hebreus para o Egito, para que lá, né, essas 70 pessoas aí aproximadamente, é como se fossem uma semente plantada ali no Egito e que acabou vingando e se multiplicando. Então talvez o versículo 26 da Bíblia Ave Maria esteja mais preocupada em mostrar a plenitude e mostrar que tudo isso era parte do plano de Deus. Vamos agora para o versículo 27 e novamente eu trarei a vocês duas versões do mesmo versículo, uma retirada da Bíblia NVI e outra retirada da Bíblia Ave Maria. O versículo 27 da Bíblia NVI diz exatamente o seguinte:
com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. A Bíblia Ave Maria, versículo 27, diz exatamente o seguinte: José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Aqui nós não vemos diferença entre as versões, entre traduções diferentes da Bíblia, tá? Mas como se desceram 66, como que a gente chega a este número de 70, tá? Aqui a gente tem que fazer o raciocínio um pouco inverso, né? Quando nós chegamos ao número 66, nós excluímos José e os seus 2 filhos, né, o Manassés e o Efraim. Aqui nós temos que fazer o contrário, né, do capítulo, do versículo 26. Então, lembrando que o 26 está falando dos descendentes de Jacó, que saíram de Canaã com ele e foram até o Egito. Já o versículo 27, o que ele quer dizer, né? Qual é a mensagem que ele nos quer dar? Que o total de hebreus, né? Que o total de hebreus da família de Jacó que estavam no Egito, que chegaram no Egito e moraram, né? A princípio no Egito, foi um total de 70. Então, aqui agora a gente tem que fazer o caminho inverso, como eu estava dizendo. A gente tem que acrescentar José. Então, de 66, a gente vai para 67 quando incluímos José. Nós temos que incluir também os 2 filhos de José, o Manassés e Efraim. E assim a gente acaba chegando ao número de 69. E a gente também agora a gente precisa incluir Jacó, porque ele faz parte da sua própria família, ele faz parte daqueles hebreus, daquela família de hebreus cuidada, né, por Deus, protegida por Deus, para se multiplicarem no Egito. E assim a gente acaba chegando ao número de 70, incluindo José, os seus 2 filhos e mais o Jacó, tá bom? A noite já está chegando, infelizmente nós vamos ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos. Este vídeo terá uma segunda parte falando de outras passagens da Bíblia que diz números também diferentes. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia. E agora eu vou mostrar para vocês eu não consigo falar mostrar, o aparelho atrapalha, tá? Vamos ver exatamente o que o versículo 23